Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de Juízes, capítulo 7. Vamos começar com a oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, neste momento, Pai, pausamos tudo o que estamos fazendo e focamos, Pai, aqui no Teu ensino, na Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa vir e nos dar discernimento e entendimento, que Ele venha nos instruir, assim como diz a Tua palavra, e que tudo seja, Pai, para termos intimidade contigo, para conhecermos os teus caminhos, para andarmos nos teus caminhos e em tudo o teu nome ser glorificado. Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 7. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo e hoje a gente vai ver que Deus não permite que roubem a sua glória. E a gente começa a entender isso desde o início do capítulo 7. Então a história de Gideão, como eu falei, é a maior do livro de Juízes. A gente já começou a falar da história de Gideão, mas agora a gente chega no ponto-chave. Então Gideão juntou um exército de 32 mil homens e aí a gente vai ver que ele está pronto para a batalha, mas o Senhor tem um plano diferente. Vamos ver? Logo no capítulo 2, o Senhor vai dizer a Gideão, veja bem, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. E aí vai continuar, né? Mas eu quero que a gente foque agora no verso 4. Por quê? Porque ali no verso 2, ele fala isso pela primeira vez, e aí ele dá um comando para Gideão, e 22 mil dos 32 mil que estavam com Gideão voltam para as suas respectivas tribos, para as suas respectivas tendas. Ele fica com 10 mil homens. E no verso 4, o Senhor vai dizer mais uma vez a Gideão, ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Aí a gente vai ver, literalmente, apenas 300 homens permanecerem com Gideão. E por incrível que pareça, foram aqueles que o Senhor rotulou que beberam água como o cão. E esses 300 homens foram escolhidos para estar com Gideão no que está por acontecer aqui no capítulo 7. Eu quero chamar a sua atenção porque Deus está mostrando que Ele quer mostrar o seu senhorio. Ele quer mostrar a sua majestade, o seu poder, para que a glória venha a ser somente dele. E aí, chega nesse momento, 300 homens estão com Gideão, e a gente vai ver que Deus dá o comando para ele atacar o arraial dos midianitas, porque Deus entregaria os midianitas e os demais povos que estavam ali com eles nas mãos de Gideão. Só que imediatamente ao dar o comando, Deus, que conhece não só a humanidade de Gideão, mas a minha e a sua, esse Deus, ele sonda, ele esquadrinha o coração de Gideão e ele fala, verso 10, se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial. Então Deus nos conhece. Deus conhecia Gideão, Deus conhecia o moço que estava com ele, pura. Deus conhece a mim, Deus conhece a você. E é interessante porque a gente vê Gideão pedindo prova atrás de prova. Mas agora ele não precisou pedir nada, mas o Senhor que esquadrinha os nossos corações já sabia. E ele dá mais um sinal, mais uma confirmação para Gideão de que ele
estaria com Gideão. Meus irmãos, comece a pensar um pouco em tudo que está passando na vida de Gideão e tente fazer um paralelo com o que está acontecendo na sua vida. Você está tentando conseguir vitórias do Senhor na força do seu braço? Deus não permite que roubem a sua glória. A gente vai ver na sequência da história que Gideão desce com Pura para o arraial. E chega lá, ele escuta a conversa de dois homens. Um está contando um sonho. E quando esse um conta o sonho, no verso 14 a gente vai ver a seguinte resposta do companheiro desse um que estava lá. Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Aí, agora tem outra lição importantíssima para nós. Na medida que Gideão escuta isso, a primeira coisa que ele vai fazer é adorar. Mas não vai ficar só adorando, ele adora e parte para a ação. Então, a gente vai ver que a partir daí agora ele volta para o seu arraial e ele começa agora a dar ordens e comandos. E a gente vai ver que eles estão carregando em uma mão uma trombeta e na outra mão um vaso com uma tocha acesa. E aí ele divide os 300 homens em 3 grupos de 100, manda para cada um para um local diferente, né, para fazer tipo um triângulo, e ele vai e fala, tudo que eu fizer vocês vão repetir. E aí a gente começa a ver a majestade do nosso Deus e por que ele não quer dividir a sua glória. Porque Deus não quer operar na força do nosso braço, na nossa capacidade. Senão, a gente não ouviria Paulo falar que é na minha fraqueza que o poder de Jesus se aperfeiçoa. Ele quer mostrar que é na nossa incapacidade que ele faz o sobrenatural. E aí, a gente vai ver que eles quebram o vaso, seguram a tocha e começam a tocar as trombetas. E em fazendo isso, olha o que é que vai acontecer. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na direita as trombetas que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu, rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então, a gente vê, Deus está ganhando uma batalha sem levantar uma arma, o exército de 300 homens de Gideão. E aí, meus irmãos, a gente vai chegar na grande lição para mim e para você. O verso 21 é o verso-chave para mim e para a sua vida, porque ele vai dizer, e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, e permaneceu cada um no seu lugar. Você tem permanecido no seu lugar? O que seria permanecer no seu lugar hoje, na minha e na sua vida? Quantas vezes eu e você temos olhado a vida do irmão, a vida do pastor, a vida do presbítero, do diácono, da irmã, e a gente não está permanecendo no nosso lugar? Permanecer no nosso lugar também significa seguir os comandos do Senhor, andar em obediência. Podemos expandir, falar dos dons, os dons com os quais fomos agraciados. Nós temos usado os nossos dons ou temos tentado
roubar o dom de outrem, tentando fazer coisas que Deus não nos chamou a fazer. Essa é a nossa reflexão de hoje. Que possamos permanecer cada um no seu lugar. Se Deus te deu o dom de profeta, profetize. Mas se Ele te deu o dom de ensino, ensine. Esqueça um pouco a vida do outro, a menos que você esteja sendo chamado para admoestar um irmão. Do contrário, permaneça no seu lugar. E eu tenho certeza que o próprio Deus, que não permite que ninguém lhe roube a glória, vai completar a boa obra que Ele começou. Que essa possa ser a verdade na minha e na sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua verdade, por podermos, Pai, ter livre acesso a ela. E que verdade, Pai, impactante o Senhor nos deu hoje. Que eu e os meus irmãos possamos permanecer cada um no lugar que o Senhor nos chamou a estar. E assim, Pai, toda a honra, toda a glória daquilo que fizermos não é nossa, é Tua, porque foi o Senhor quem nos chamou para estarmos neste lugar. Abençoa-nos nessa caminhada, Senhor Deus. Tira de nós todo orgulho, toda vaidade, tudo aquilo que nos separa de Ti. E enche-nos, Pai, de humildade, de discernimento, de sabedoria, para que possamos permanecer no nosso lugar. E assim, Pai, em todas as coisas, seja o Teu nome para sempre glorificado. Te oramos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado e até o nosso próximo encontro com a palavra. Deus os abençoe.